Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. De Alessandro Oliveira dos Santos. Cena: o ambiente é um pequeno café em São Paulo, no bairro boêmio da Vila Madalena. As paredes de tijolos expostos contrastam com a modernidade dos móveis de madeira escura e as lâmpadas baixas, criando um clima intimista. Um cheiro de café torrado e bolo recém-assado mistura-se com o som suave de uma guitarra tocando ao fundo. Na mesa redonda perto da janela, duas figuras estão sentadas. Personagem 1, Lucas Almeida, um jovem de 28 anos, com um estilo descontraído e uma mente afiada. Ele veste uma camiseta preta e jeans surrados, refletindo um tom mais introspectivo e crítico. Lucas tem uma paixão pela filosofia e pelas questões espirituais, mas não se deixa enganar por idealizações simplistas. Está em busca de respostas profundas e claras, sem rodeios. Ele segura um café expresso, com a mão firme, demonstrando uma atitude direta. Sua postura é desconfiada, mas, ao mesmo tempo, curiosa sobre o que o outro vai lhe responder. Personagem 2, Gabriel Moreira, um homem de 45 anos, bem mais calmo e ponderado. Ele está vestido com uma camisa de botão azul e calças bem passadas, seu semblante tranquilo e seu olhar profundo demonstram uma experiência vivida e uma certa serenidade. Gabriel tem uma formação em teologia e uma prática de vida voltada para o entendimento dos mistérios espirituais, com uma visão que tende a ser mais aberta, flexível e filosófica. Ele observa Lucas com um sorriso calmo, como se já soubesse que ele está buscando algo além da superfície. A voz de Gabriel é pausada, quase como se suas palavras fossem cuidadosamente escolhidas, como se ele falasse do fundo da alma. Lucas, com tom desafiador. Na linguagem dos ramos, o que essa expressão quer dizer é o Olam Tikun, que significa a narrativa de um país ou de uma terra, raiz de Eretz Israel ou o desejo corrigido de Adam Kedimon, e nos ramos, a humanidade corrigida é a projeção do Adam Kedimon na individualidade. Isso está correto, segundo a Kabbalah. Como você vê isso, Gabriel? Gabriel, com calma, olhando pensativamente. Bem, Lucas, quando falamos de Olam Tikun, estamos nos referindo a um conceito profundo da Kabbalah que implica não apenas na correção do mundo, mas na correção de cada um de nós. Cada ser humano tem o potencial de refletir a luz divina e, ao fazê-lo, participar da correção coletiva. A ideia de que o Brasil poderia ser visto como uma terra de potencial espiritual, representando a projeção de Adam Kedimon, faz sentido dentro dessa visão, pois a humanidade, em sua totalidade, está envolvida nesse processo de correção. Essa projeção de Adam Kedimon, que no fundo é o ser humano mais perfeito, é algo que estamos todos buscando realizar. O Brasil, em sua essência, tem algo único nesse caminho, um destino que não se limita ao físico, mas ao espiritual. Mas claro, tudo isso depende da nossa visão, da forma como interpretamos a espiritualidade e o propósito da Terra. Lucas, com um leve sorriso de ceticismo. Em relação à obra psicografada por Chico Xavier, atribuída ao espírito de Humberto de Campos, o que a sua resposta à minha pergunta pode ser, então, verídica ou não? Como o espiritismo lida com isso? Não seria mais fácil entender a frase se o conceito estivesse mais enraizado em algo tangível? Gabriel respira profundamente, como se refletisse antes de falar. A obra psicografada por Chico Xavier, Lucas, possui um significado profundo dentro da visão espírita. A resposta à sua pergunta depende muito da perspectiva que cada um tem. Para os espíritas, as mensagens que ele transmitiu são profundamente reais e têm a intenção de nos guiar para um entendimento maior da nossa missão na Terra. Não podemos tratar essa questão como uma simples questão de verdade ou falsidade, pois na espiritualidade tudo é mais fluido. A verdade, nesse contexto, não é uma afirmação científica, mas uma percepção, algo que se revela aos poucos para quem está pronto para enxergar. A frase, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ganha vida dentro desse entendimento, pois nos remete a um futuro de transformação espiritual. E mesmo que para muitos não seja algo tangível, isso não a torna menos real dentro de um caminho espiritual mais elevado.
Lucas, franzindo as sobrancelhas, tom mais desafiador. Então, a pergunta tem sua resposta dentro do próprio conceito do espiritismo. Ela, em si, não é uma frase absoluta. O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, está inserida no contexto cristão judaico e relacionada à fé do brasileiro, ou ao fato de que no Brasil existe essa espiritualidade, dependendo da validação do espiritismo. Enfim, se não houvesse a doutrina espírita, especificamente nas ideias de Chico Xavier, não haveria essa frase. Isso não pode ser considerado uma verdade absoluta, mas sim uma verdade relativa ao próprio espiritismo e à maneira de enxergar a realidade do mundo ao seu redor, conforme a doutrina. Isso é correto? Gabriel, olhando para Lucas com um sorriso calmo e sereno. Sim, Lucas, você tem razão ao observar que a frase, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é interpretada dentro de um contexto espírita. Ela está profundamente ligada à visão espiritual que o espiritismo tem do Brasil e do papel do país em um futuro de transformação espiritual. E, de fato, se não houvesse essa doutrina, a frase provavelmente não teria a mesma força ou significado. No entanto, a verdade aqui não é absoluta, no sentido em que ela não se aplica universalmente a todos. A verdade é, sim, relativa ao sistema de crenças de quem a interpreta. A doutrina espírita oferece um entendimento particular do mundo, da vida e do nosso papel enquanto seres humanos, e isso cria uma verdade dentro desse sistema. Fora dele, essa verdade pode ser vista de outra maneira. Lucas, rindo levemente, mais descontraído agora, mas ainda questionador. Assim é na interpretação cabalística. Dentro de sua realidade e de seu sistema, a simbologia pode ser percebida como verdade real e absoluta, embora seja relativa ao sistema e à doutrina trabalhista. Não é assim? Gabriel sorri levemente, assentindo com a cabeça. Sim, exatamente. Na Cabalá, a simbologia e os conceitos são tomados como verdade dentro de seu próprio sistema. A visão cabalística cria uma verdade que é absoluta para quem a segue, mas é relativa dentro do contexto de outros sistemas de crenças. A simbologia tem um papel fundamental na maneira como percebemos o mundo, nos ajudando a decifrar as mensagens espirituais e as leis universais. No entanto, fora do universo da Cabalá, essas verdades podem parecer apenas interpretativas, ou até incompletas. Cada sistema espiritual tem sua maneira de lidar com a verdade, e, enquanto estamos dentro de um deles, ela se torna absoluta para nós, pois é o que guia a nossa visão e as nossas ações. Lucas, olhando fixamente para Gabriel, mais pensativo agora. Então, a experiência da verdade não depende do sistema? Gabriel, pensativo, e com um olhar profundo. A experiência da verdade depende, sim, em grande parte do sistema em que você se insere, mas ela também pode transcender o sistema. Quando estamos imersos em uma doutrina, a verdade que encontramos é a verdade dessa doutrina, que nos ajuda a ver o mundo de uma maneira particular. No entanto, à medida que crescemos espiritualmente e nossa percepção se amplia, podemos começar a perceber verdades que são mais universais, que vão além das limitações de um sistema específico. A experiência da verdade é dinâmica, e o sistema que escolhemos pode ser uma das ferramentas para acessar uma compreensão mais profunda do universo e de nós mesmos. Contudo, a verdade última, se é que ela existe, não depende apenas de um sistema. Ela é vivida e percebida de maneiras únicas por cada um de nós. Lucas, com um leve suspiro, mais introspectivo. Em relação à obra psicografada por Chico Xavier, atribuída ao espírito de Humberto de Campos, o que a sua resposta à minha pergunta pode ser, então, verídica ou não? Como o espiritismo lida com isso? Não seria mais fácil entender a frase se o conceito estivesse mais enraizado em algo tangível? Gabriel, pausando antes de responder, com a voz mais baixa e ponderada. A obra psicografada por Chico Xavier, Lucas, possui um significado profundo dentro da visão espírita. A resposta à sua pergunta depende muito da perspectiva que cada um tem.
Para os espíritas, as mensagens que ele transmitiu são profundamente reais e têm a intenção de nos guiar para um entendimento maior da nossa missão na Terra. Não podemos tratar essa questão como uma simples questão de verdade ou falsidade, pois na espiritualidade tudo é mais fluido. A verdade, nesse contexto, não é uma afirmação científica, mas uma percepção, algo que se revela aos poucos para quem está pronto para enxergar. A frase, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ganha vida dentro desse entendimento, pois nos remete a um futuro de transformação espiritual. E mesmo que para muitos não seja algo tangível, isso não a torna menos real dentro de um caminho espiritual mais elevado. Lucas, franzindo as sobrancelhas, tom mais desafiador. Então, a pergunta tem sua resposta dentro do próprio conceito do Espiritismo. Ela, em si, não é uma frase absoluta. O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, está inserida no contexto cristão judaico e relacionada à fé do brasileiro, ou ao fato de que no Brasil existe essa espiritualidade, dependendo da validação do Espiritismo. Enfim, se não houvesse a doutrina espírita, especificamente nas ideias de Chico Xavier, não haveria essa frase. Isso não pode ser considerado uma verdade absoluta, mas sim uma verdade relativa ao próprio Espiritismo e à maneira de enxergar a realidade do mundo ao seu redor, conforme a doutrina. Isso é correto? Gabriel, olhando para Lucas com um sorriso calmo e sereno. Sim, Lucas, você tem razão ao observar que a frase, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é interpretada dentro de um contexto espírita. Ela está profundamente ligada à visão espiritual que o Espiritismo tem do Brasil e do papel do país em um futuro de transformação espiritual. E, de fato, se não houvesse essa doutrina, a frase provavelmente não teria a mesma força ou significado. No entanto, a verdade aqui não é absoluta, no sentido em que ela não se aplica universalmente a todos. A verdade é, sim, relativa ao sistema de crenças de quem a interpreta. A doutrina espírita oferece um entendimento particular do mundo, da vida e do nosso papel enquanto seres humanos, e isso cria uma verdade dentro desse sistema. Fora dele, essa verdade pode ser vista de outra maneira. Lucas, rindo levemente, mais descontraído agora, mas ainda questionador. Assim é na interpretação cabalística. Dentro de sua realidade e de seu sistema, a simbologia pode ser percebida como verdade real e absoluta, embora seja relativa ao sistema e à doutrina trabalhista. Não é assim? Gabriel sorri levemente, assentindo com a cabeça. Sim, exatamente. Na Cabalá, a simbologia e os conceitos são tomados como verdade dentro de seu próprio sistema. A visão cabalística cria uma verdade que é absoluta para quem a segue, mas é relativa dentro do contexto de outros sistemas de crenças. A simbologia tem um papel fundamental na maneira como percebemos o mundo, nos ajudando a decifrar as mensagens espirituais e as leis universais. No entanto, fora do universo da Cabalá, essas verdades podem parecer apenas interpretativas, ou até incompletas. Cada sistema espiritual tem sua maneira de lidar com a verdade, e, enquanto estamos dentro de um deles, ela se torna absoluta para nós, pois é o que guia a nossa visão e as nossas ações. Lucas, olhando fixamente para Gabriel, mais pensativo agora. Então, a experiência da verdade não depende do sistema? Gabriel, pensativo, e com um olhar profundo. A experiência da verdade depende, sim, em grande parte do sistema em que você se insere, mas ela também pode transcender o sistema. Quando estamos imersos em uma doutrina, a verdade que encontramos é a verdade dessa doutrina, que nos ajuda a ver o mundo de uma maneira particular. No entanto, à medida que crescemos espiritualmente e nossa percepção se amplia, podemos começar a perceber verdades que são mais universais, que vão além das limitações de um sistema específico. A experiência da verdade é dinâmica, e o sistema que escolhemos pode ser uma das ferramentas para acessar uma compreensão mais profunda do universo e de nós mesmos. Contudo, a verdade última, se é que ela existe, não depende apenas de um sistema. Ela é vivida e percebida de maneiras únicas por cada um de nós.
Lucas, pensando por um momento, com um tom mais suave. E, então, no caso do Brasil, qual seria a verdade última por trás da frase, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Ela é uma verdade espiritual, como você disse, que depende da percepção de quem a enxerga, ou ela tem uma verdade universal que transcende todas as crenças? Gabriel, olhando para Lucas com um olhar compreensivo. A frase, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é um convite à reflexão, e a verdade que ela carrega pode ser percebida de diferentes formas. Ela é uma verdade espiritual, no sentido de que ela nos remete a um propósito mais elevado, a missão do Brasil no plano espiritual, mas, ao mesmo tempo, ela é aberta à interpretação. A verdade por trás dessa frase não está em uma única explicação ou em um único ponto de vista. Ela transcende os sistemas, mas, ao mesmo tempo, é profundamente enraizada nas crenças e nos ideais de quem a interpreta. Para muitos, essa verdade é algo que está sendo revelado lentamente, e cada um pode experimentar e perceber de maneira diferente, de acordo com seu caminho espiritual. Lucas, olhando para Gabriel com um olhar curioso. E para você, Gabriel, qual é a sua percepção sobre essa verdade que a frase carrega? Como você interpreta o Brasil como o coração do mundo? Gabriel sorri com serenidade, sua voz mais suave. Para mim, Lucas, a frase, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, representa uma oportunidade de evolução espiritual coletiva. O Brasil, com sua diversidade, com sua história e com a força espiritual que possui, é como um ponto de convergência de energias, de diferentes culturas e crenças. Não vejo isso como uma verdade absoluta ou como uma afirmação literal de que o Brasil será o centro do mundo, mas sim como um símbolo de potencialidade espiritual, algo que pode se revelar mais à frente, à medida que a humanidade evolui. O coração do mundo não é algo fixo, mas é a energia espiritual que move a humanidade em direção ao bem, à evolução e à harmonia. E o Brasil, em sua complexidade e em sua busca por um equilíbrio entre diferentes forças, pode ser um reflexo dessa jornada. Lucas, fazendo uma pausa, como se absorvesse tudo o que Gabriel disse, antes de falar com um tom mais suave. Então, o Brasil seria o coração do mundo, no sentido de um potencial que ainda não foi plenamente revelado, mas que está em processo de se manifestar. Gabriel, assentindo com a cabeça, tranquilo. Exatamente, Lucas. O coração do mundo é um símbolo, uma metáfora para o potencial de transformação espiritual que o Brasil carrega dentro de si. Não é uma afirmação de que já somos esse coração, mas sim um indicativo de que temos esse papel a desempenhar, algo que está sendo construído e que, com o tempo, pode se manifestar de maneiras que ainda não conseguimos compreender totalmente. O Brasil, com toda a sua complexidade e suas dores, tem em seu cerne a possibilidade de ser um agente de mudança, tanto espiritual quanto social. A frase, portanto, é um convite a essa transformação, um chamado para que despertemos para o nosso verdadeiro propósito. Lucas, olhando para Gabriel com um tom mais incisivo, quase como se estivesse tentando testar seus limites. Mas, Gabriel, se a frase, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, carrega esse potencial, como podemos explicar os desafios atuais do Brasil? A violência, a corrupção, a falta de educação e saúde? Não seria isso um contraste gritante com o que se espera de um coração do mundo? Gabriel respira profundamente, como se ponderasse a pergunta por um momento, e então responde com calma, sem pressa. Eu entendo o seu ponto, Lucas. Você está falando de um contraste entre a ideia de um Brasil espiritualizado, iluminado, e a realidade dura que vemos no dia a dia. Não podemos ignorar a dor, a desigualdade, a violência e as falhas do sistema. A verdade é que, enquanto uma parte da população ainda vive em um estado de ignorância ou apego às sombras do ego e do materialismo, a transformação não será imediata. No entanto, a visão espírita, e até mesmo uma visão filosófica mais ampla, nos ensina que esses desafios são, na verdade, um reflexo da evolução que está em andamento.
O Brasil, como um país que ainda está amadurecendo espiritualmente, está vivenciando um processo de purificação. Às vezes, é necessário enfrentar essas dificuldades para que, ao superar as trevas, se alcance a luz. O coração do mundo não está isento de provações, mas estas fazem parte da jornada de transformação e aperfeiçoamento que o país e seus habitantes devem percorrer. A espiritualidade nos mostra que, mesmo no meio da dor, há um propósito maior, uma semente de mudança plantada, que crescerá com o tempo. Lucas, com um sorriso cético, ainda desafiador, tocando a parte de sua barba enquanto pensa. Então, de acordo com essa lógica, as dificuldades que estamos vivendo hoje são, de certa forma, necessárias para o progresso futuro. Mas como explicar a injustiça que muitos enfrentam agora? Não seria mais razoável que as coisas já começassem a mudar de maneira mais visível, para que a humanidade vivesse um pouco mais em harmonia? Gabriel, encarando Lucas com um olhar mais firme, porém compassivo, como se dissesse algo que ele já havia aprendido com a vida. A injustiça, Lucas, é uma das maiores provações que enfrentamos como seres humanos. Eu sei que é difícil aceitar, mas muitas vezes as dificuldades são instrumentos de aprendizado e crescimento. Elas não são punições, mas sim desafios que nos forçam a transcender nosso ego e a buscar algo maior que nós mesmos. Quando falamos sobre harmonia, a questão não é simplesmente criar um mundo perfeito de imediato. O processo de evolução espiritual da humanidade é longo, e a verdadeira harmonia é conquistada através da transformação interior de cada um de nós. Não podemos esperar que o mundo mude sem que nós mesmos mudemos. O Brasil, enquanto pátria com tanto potencial, é um reflexo das almas que aqui habitam. Se queremos ver um Brasil mais justo, mais iluminado, temos que começar a mudança dentro de nós. A espiritualidade não é um caminho de atalhos, mas de profundidade. À medida que mais pessoas se conectam com a verdade espiritual e atuam de acordo com ela, mais a realidade vai se transformando. Mas esse é um processo gradual. As mudanças internas precedem as mudanças externas. Lucas, olhando para Gabriel com uma expressão quase desconcertada, mas absorvendo as palavras dele. Então, você está dizendo que as mudanças internas devem ser a prioridade e, a partir disso, as coisas externas vão se alinhar? Eu confesso que, por vezes, fico desiludido com as coisas como elas são. A desigualdade, a hipocrisia, tudo isso me faz questionar o futuro do Brasil. Será que essa transformação vai acontecer mesmo? Não seria mais fácil se as coisas simplesmente se resolvessem de uma vez por todas? Gabriel, fazendo uma pausa, com um sorriso suave, sua voz tranquila, mas cheia de compreensão. Eu entendo seu ceticismo, Lucas. A desilusão faz parte da jornada de quem busca a verdade, porque a realidade nem sempre é aquilo que queremos ou esperamos. Mas o ponto crucial da transformação espiritual, seja no Brasil ou em qualquer lugar, é que ela começa de dentro. Não podemos esperar que o mundo mude sem que a nossa visão de mundo e nossas atitudes também mudem. A verdadeira mudança é uma transformação interna que, aos poucos, se reflete no exterior. Se todos os indivíduos começarem a agir com mais compaixão, mais respeito, mais conexão com o espiritual, isso inevitavelmente afetará o coletivo. Não é uma mudança imediata, mas é a única que realmente tem o poder de criar uma transformação duradoura. E, sim, é um processo difícil, que envolve paciência, persistência e fé. A espiritualidade nos ensina a confiar no processo, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Eu sei que é difícil, mas o que realmente conta é a jornada e a fé no que está por vir. Lucas, olhando para Gabriel com um olhar mais atento, ponderando suas palavras. Talvez você tenha razão. Eu sempre fui alguém que quis respostas rápidas, soluções imediatas. A vida me ensinou que isso nem sempre é possível. Eu queria que as mudanças fossem mais claras, mais visíveis, mas acho que, no fundo, as pequenas transformações são as que realmente importam. Talvez a verdadeira mudança comece nas nossas atitudes, no nosso olhar sobre o mundo. Gabriel, acrescentado, com um tom suave e acolhedor. Exatamente, Lucas.
As mudanças externas só podem ser sustentadas pelas mudanças internas. Não se trata de esperar por algo grandioso ou por uma solução milagrosa. A verdadeira revolução começa com o simples ato de ser mais consciente, mais presente, mais conectado com a espiritualidade que há em cada um de nós. E esse é um caminho que não tem atalhos, mas é o único caminho capaz de gerar resultados duradouros. Cada pequeno gesto de amor, cada atitude de respeito e compaixão, vai plantando uma semente que, com o tempo, vai florescer. O Brasil, como o coração do mundo, tem um potencial extraordinário, mas esse potencial só será manifestado quando a transformação interior acontecer em cada um de nós. Não é algo distante, é algo que está aqui, agora, esperando para ser vivido. Lucas, com um leve sorriso, mais tranquilo agora, como se tivesse absorvido a resposta de Gabriel. Você fala com uma calma que me ajuda a perceber as coisas de uma maneira diferente. Acho que, no fim, o que precisamos é de mais paciência, de mais compreensão com nós mesmos e com o outro. Talvez a frase, Brasil, coração do mundo, seja um reflexo disso, um lembrete de que a mudança verdadeira é lenta, mas inevitável. Epílogo, o coração do mundo e o caminho da transformação. A luz suave do fim da tarde refletia-se sobre a janela do pequeno apartamento, onde Lucas e Gabriel, agora em silêncio, sentavam-se em uma mesa de café com um copo de água repousando entre eles, quase como se o próprio ar daquele instante carregasse as palavras não ditas. O ambiente, simples e acolhedor, contrastava com a complexidade das questões que haviam discutido. A rua lá fora, em seu caos vibrante, parecia longe, um reflexo da frenética agitação do mundo em que vivemos. Mas, dentro daquele espaço, a calma havia se instalado de maneira silenciosa e profunda, como um lembrete do que estava em jogo. Lucas, que até então se mostrara cético e reticente, agora parecia mais tranquilo, como se as peças do quebra-cabeça começassem, enfim, a se encaixar, mesmo sem entender totalmente o quadro final. Gabriel, com seu olhar sereno e palavras ponderadas, havia oferecido mais do que respostas. Oferecer a Yuli um espelho para que pudesse ver além das limitações da mente apressada, além das dores e frustrações da vida cotidiana. No entanto, ao contrário de muitos momentos de discussões anteriores, o que se passava entre eles não era mais uma simples troca de ideias, mas a construção de uma compreensão compartilhada. Era como se o coração do Brasil, tão idealizado em palavras e frases espirituais, estivesse batendo ali, naquela troca de olhar e pensamento. A unidade, antes distante, se manifestava na simplicidade das respostas e na sinceridade das perguntas. A verdade, que sempre fora um conceito abstrato e complexo para Lucas, tornava-se agora uma experiência concreta. Ele percebia, de maneira silenciosa, como a conversa havia se tornado uma construção de dois mundos, o de Gabriel, mais calmo e profundo, e o seu, mais agitado e questionador. Mas, ali, no entrelaçamento das palavras, nas divergências e harmonias, nas dúvidas e aceitação, ambos se uniam no que de mais essencial existia. Gabriel havia falado da transformação interna, da paciência necessária, da fé no processo que, embora não visível, era o cerne do real. E, embora Lucas ainda tivesse suas reservas, algo dentro dele havia se modificado. Ele não encontrava mais a necessidade de respostas definitivas e rápidas, mas uma vontade silenciosa de vivenciar, de dar espaço ao caminho que, aos poucos, se revelaria. A verdadeira magia da conversa não estava em fechar o ciclo com uma conclusão absoluta, mas sim em abrir um espaço onde a diversidade de perspectivas pudesse coexistir e se entrelaçar. O que restava entre os dois não era um simples acordo, mas uma aceitação implícita de que o processo, o fluxo do espírito, da humanidade e da própria consciência, não poderia ser reduzido a respostas fáceis ou soluções simplistas. O Brasil, como símbolo de um coração pulsante, não deveria ser visto apenas como uma terra de promessas, mas também como um espelho que refletia as complexidades da alma humana. E, nesse espelho, havia lugar para todos, para os sonhos elevados e as tristezas profundas, para as esperanças renovadas e as dores não cicatrizadas.
A unidade não estava na homogeneidade das ideias, mas na aceitação da diversidade que cada um trazia consigo. Como as diversas notas de uma sinfonia, cada pensamento, cada emoção, contribuía para um todo maior, um movimento que seguia sua própria cadência, inconstante, mas belo. Naquele momento, o Brasil não era mais apenas uma frase mística ou um ideal distante. Era, de certa forma, o reflexo do que havia sido vivido ali, o coração do mundo, batendo em duas mentes distintas, mas igualmente humanas, em busca da mesma verdade em sua expressão mais pura. E assim, a conversa de Lucas e Gabriel, ao mesmo tempo contraditória e complementar, era um lembrete de que, mesmo em nossas divergências, há sempre um espaço onde nossas verdades podem coexistir, formando uma unidade maior. O Brasil, em sua essência, seria esse lugar de contradições e sínteses, onde, a cada dia, a humanidade tentaria aprender a encontrar a paz, o amor e a transformação. Afinal, no fundo, a verdadeira questão não era como o mundo deveria ser, mas como nós deveríamos ser dentro dele, e com isso, o último raio de sol se despede do horizonte, anunciando um novo ciclo. No silêncio que se seguiu, ficou claro que o coração do mundo, o Brasil, pulsa não apenas como uma ideia mística distante, mas como uma realidade viva que, a cada dia, pede para ser compreendida e, mais importante, vivida. Fim. São Paulo 2025.